tarde. Aqui quem fala é Josélio. Bem-vindo ao canal Estou Apaixonado por Jesus. Como outros vídeos que eu já fiz, eu agradeço ao Senhor Deus, primeiramente, segundo a você que se inscreveu, que visualizou, que enviou para seus amigos ou familiares. Eu agradeço a Deus e a você. Não deixe de fazer isso para que essas palavras cheguem a outras pessoas também. Como ontem mesmo teve pessoas da Paraíba que mandou uma mensagem para mim agradecendo ao Senhor Deus por aquelas palavras daquele testemunho que serviu muito para ela, e foi uma mulher. Então eu agradeço a Deus. E não deixe de se inscrever, não deixe de nos ajudar, que o propósito primeiramente é atingir as pessoas, alcançar as pessoas, para que as pessoas vejam o que é que o Senhor Deus faz na vida de uma pessoa. Qual pessoas que pensam que não tem mais jeito, mas Jesus tem jeito. Isto este aqui, com minha esposa, aqui está a irmã Simone, minha esposa, minha companheira, e nosso amigo Tassiano, esse que está nos ajudando, que eu não tenho esse desenvolvimento pela internet, e ele se propôs em me ajudar. Então isso é plano de Deus. Então que Deus abençoe nosso amigo Tassiano também. Quero eu, nesta tarde, ler uma palavra de Deus para os nossos corações, viu? E depois da palavra, eu estou com minha esposa e vou pedir a ela para dizer como foi que aconteceu. Ela dá o testemunho qual aconteceu na minha vida. Ela é testemunha ocular, tudo que aconteceu comigo. E pessoas vizinhas também que já pediram a mim para que viesse perguntar a elas também, para ela comprovar. E isso nós vamos fazer no correr do tempo. Porém, uma palavra para a nossa meditação. Em Mateus capítulo 7 diz assim: primeiro, não julguei para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgai, será julgado, e com a medida com que tiveres medido, vós há de ser medido. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Essa palavra aqui, tem muitas pessoas que não entendem a pronúncia dessas palavras, de não julgar. E a palavra julgar, se você ver, se você for pesquisar, nos dá direito a julgar uma pessoa. Como a gente encontra também julgar pela reta justiça, nos dá direito. E por que a palavra está dizendo que não julgue? Eu vou lhe explicar. Às vezes, essa pronúncia tem muito significado, tem muito. Para muito a palavra é complexa, mas é muito fácil de entender. Só pedir a orientação ao Papai do Céu que você vai entender. Não julgar é como se eu fosse dizer uma coisa de uma pessoa e sem ser. Então, eu não tenho como comprovar. Então, eu estou julgando aquela pessoa por aparência ou por o perfil daquela pessoa. Então, é por isso que a Bíblia nos relata que a gente não deve julgar. Sim, julgar é pela reta justiça. Se você ver de Mateus, que é o Novo Testamento, você vai ver muitas palavras em Tiago, Paulo e etc. Muitas palavras dando ênfase para a gente julgar. Mas não desse modo, julgar as pessoas sem ter certeza. Porque como pode esse aqui, ver só o erro dos outros e não ver o meu? É por isso que a Bíblia nos diz que como pode tu querer tirar o argueiro que está no olho do teu irmão e não ver a trave que está no teu? Todo mundo sabe. Eu morei em usina, em sítio, e a gente sabe que um argueiro é uma coisa pequenininha no olho da pessoa.
E uma trave, a gente era acostumado a botar uma trave desse tamanho nas portas para proteger mais. A trave é muito grande, uma mangueira muito pequenininho. E a gente não pode ver isso aí, a gente primeiro tem que se corrigir para depois falar para as pessoas. Agora tem uma coisa, a Bíblia nos dá exemplo, a gente não pode julgar, sim, mas tem que entender a palavra julgar. Não é assim como muitas pessoas fazem, não, eu não posso julgar uma pessoa, não. Se a pessoa você tem certeza, então por isso que tem o juiz, nós temos juiz. Então eu quero dizer para você, que a gente tem que se corrigir primeiro, para depois falar de alguém. Agora tem uma coisa, a Bíblia não dá esse exemplo, nós não fazemos exceção de pessoas. E exceção, querer ser melhor do que aquela pessoa, porque temos uma vida social melhor, um carro melhor, uma comida melhor, uma roupa melhor, uma casa melhor e etc. Somos melhores do que aquelas pessoas que não tem nada. Não, a gente não somos iguais. E eu quero contar um testemunho aqui rápido que aconteceu quando eu estava me tratando lá no CAPS no início e um colega estava lá também. E esse colega, o nome dele é Daniel. Eu queria que esse vídeo chegasse a ele. Eu não tenho assim o nome dele completo, mas o nome dele era Daniel. E às vezes as pessoas julgavam ele pela roupa que ele vestia, andava com uma mochilazinha, que a mochilazinha toda decotada. E uma vez eu cheguei conversando com ele, tive uma oportunidade de conversar com ele. O cabelo dele colocolado, essas coisas, e cheio de podemos dizer, cheio de gira. E as pessoas julgavam ele por isso, né? Dizia que ele estava isso, estava aquilo outro. E um dia eu tive o prazer de conhecer ele. Daniel, tudo bom, tudo bom? Aí comecei a conversar com ele. Depois ele se abriu comigo. Disse, irmão, eu tenho uma formação, minha formação é boa. E muita gente me julga, mas não ligo não. Aí ele pegou a carteira dele e mostrou. Sabe que era o homem? Muita gente julgava ele com um mendigo, uma coisa, outra. O homem era juiz. Tá vendo? E muita gente julgava ele como um nada. Então, a gente não deve julgar as pessoas por aparência. Entendeu? Agora eu quero dizer uma coisa a vocês. Esse Daniel, que alguém julgava ele. Esse Daniel, eu estava lá doente também pela situação qual aconteceu na sua vida. Estava lá junto comigo. Mas com certeza vai chegar a ele. E assim como o Senhor me deu vitória, vai dar vitória a ele também. Estou aqui com minha esposa, Simone, e ela vai contar bastante coisa que aconteceu na minha vida, para que chegue a essas pessoas também, que pensam que não tem jeito. Tem jeito na sua vida, viu? Jesus Cristo, ele tem jeito na sua vida. E nunca pense em tirar a sua vida pela depressão e pelas coisas que aconteceu. Aqui mesmo, como eu falei, eu tinha dois colegas e realmente minha esposa se lembra dele, Josenildo, não foi isso? Josenildo, aqui na Charneca. Ele tirou seu próprio vida, tinha problema de dificuldade de saúde também. E aqui me ajudou bastante um rapaz chamado Velhinho, foi isso, Simone? Esse Velhinho, o que aconteceu com ele também? Ele tirou sua própria vida também. Então eu quero que essas palavras, esse testemunho, cheguem às pessoas também, que estão passando por essa situação. E Deus vai dar vitória a você, viu? Deus vai dar vitória a você. Assim como me deu, Ele vai dar a você também. Basta somente crer. Agora eu convido minha esposa Simone para falar alguma coisa, Simone. Como começou? Que você é testemunha ocular. A única pessoa que pode falar melhor, eu posso falar, que você já tem falado para mim, mas a pessoa que pode falar certo e concretizado é você. Fala aí, Simone, para todos, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, para todos, uma boa tarde. Agradecendo ao Senhor por mais um dia, para ter nos concedido. Estou aqui neste momento, como esposa, do nosso irmão Josélio, para dizer como começou o problema dele. Começou no dia 12 de fevereiro de 2009, pois ele estava trabalhando à noite
e chegou pela manhã, né? Passou a noite trabalhando e chegou pela manhã. E aí ele chegar, falei com ele e fui colocar o café dele, ele ficou na sala. Então, quando eu voltei para chamar ele, que ele podia tomar o café, quando eu cheguei, encontrei ele despido, totalmente despido no sofá. E diferente, né? Então, eu falei para ele, José, você está despido. E ele, aquela coisa amedrontada, todo encolhido no sofá. Aí ele dizia que tinha botado a roupa dele assim no canto, dizia que tinha alguém atrás dele. Eu disse, tem ninguém atrás de você não, tem não. E eu não sei entender porque eu nunca tinha visto ele daquela maneira, né? Ele tinha saído para trabalhar bem e quando chegou pela manhã chegou nessa situação e condições. Mas assim, com muito agradar e pelejar, só sei que ele dormiu porque tinha passado a noite trabalhando. Mas nesse dia ele não voltou mais para trabalhar porque eu não deixei, porque eu vi que ele estava sem condições para voltar para a usina novamente. Então quando foi no outro dia, eu vi que o quadro dele estava piorando. E eu não entendia, porque eu nunca tinha lidado, como eu falei, com esse tipo de coisa. Então levei ele ali para o Hospital das Clínicas, no Recife, né? E chegando lá, fez a consulta dele, aquela coisa toda, e ele ficou ali em observação. E o quadro dele foi piorando, assim, as atitudes dele estranhas, o comportamento dele estranho, né? Isso eu confesso que eu fiquei um pouco assim amedrontada porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito, né? Sem saber o porquê daquele jeito nele. E ali as horas foram se passando e cada vez mais ele ia piorando o quadro dele. Então, eu lembro assim que estava tendo assim um tipo de um feriado, não sei, ali no Recife, e não tinha tanto médico ali nas clínicas. Então, quando foi assim mais ou menos às 2 horas da tarde, a assistente social chegou no quarto onde nós estávamos e ficou observando ele. Pelas atitudes dele que ele estava tendo ali naquele dia, teve um momento que não tenho assim vergonha de dizer, que eu conversando com ela, me explicando a situação dele, e ele foi no banheiro. Por ele demorar, eu fui no banheiro olhar onde ele estava, juntamente com a assistente social do hospital. E quando chegando lá, ele estava lavando as suas mãos na bacia do banheiro. Então, nesse momento, a assistente social fez disse, olha, dona Simone, seu esposo não está bem, então eu vou encaminhar ele neste momento Polícia Pernambucana, que quer dizer a Tamarineira, né? Aí eu disse o que? Ela disse, o seu esposo não está bem, então aqui ele não pode ficar. Então ela preparou os papéis e tinha logo uma ambulância lá, e ela disse, pronto, leve seu esposo, que aqui ele não pode ficar. E chegando ali no Polícia Pernambucano, né, nós entramos e observei logo ali a situação. Eu já tinha visto falar nesse lugar, mas nunca tinha ido. E chegando lá já fui observando o tipo de pessoas que tinha naquele lugar, né? Muitos policiais ali, né? Porque é um lugar muito, aquelas pessoas realmente sem mente. E eu chegando ali, entrei com ele foi logo atendido por uma psiquiatra. E aquelas pessoas assim, aquelas pessoas sem roupa, aquelas pessoas totalmente, né, sem mente. E chegando ali na hora que ela nos atendeu, ela olhando assim para ele, consultou ele, fez algumas perguntas a mim. E ela olhando assim, encaminhamento, viu que a gente ainda tinha vindo do Hospital das Clínicas. E ela olhou para ele e fez assim, dona Simone, a senhora quer deixar seu esposo aqui? Aqui não é lugar para seu esposo, porque o seu esposo ele não é doido, ele só está com um problema. Mas ele não, mas você quer deixar seu esposo aqui, veja a situação das pessoas deste lugar. Aí eu disse, o que é que a senhora sugere? Aí ela perguntou onde eu morava, eu disse, eu moro no CAPS de Santo Agostinho. Aí ela disse assim, você sabe o que é o CAPS? Eu digo, sei não, doutora. Sei não o que é o CAPS, não. Só no CAPS é um centro de recuperação para esse tipo de pessoas que está com problema, fez seu esposo tá. Não aqui. Aqui é para esse tipo de gente que realmente são doidos. Ela falou até assim, doido. Então ela me deu um caminhamento. Ela disse, hoje não vai dar mais tempo, mas amanhã você procura lá no CAPS, onde você mora, onde é o CAPS, e trata seu esposo lá, que ele vai ficar bom. E nós voltamos para casa. Quando foi no outro dia, eu fui logo, né, para o cabo, procurar isso aí, encontrei, marquei uma consulta para ele, que se chama triagem, né, passa por uma TR, que é quase assim, tipo uma psicóloga, e eu levando ele ali no CAPS, no ano de 2009, e chegando ali, fizeram uma triagem com ele, e não marcaram nem assim o médico, porque já tinha, porque quando chegam pessoas assim, que o quadro é um pouco difícil, aí eles já encaixam logo o psiquiatra, e foi o que aconteceu, e encaixou logo ele para o doutor Gustavo na época, e dali começou todo o processo com ele, né? Aí ali a gente conversando, tudinho,
e eu falando o que tinha acontecido. E dali, mediante a psiquiatra escutando, começou a passar os medicamentos para ele, né? E ali eu comecei a dar, ele se dá direitinho que vai ficar bom. Isso que seu esposo tem se chama transtorno bipolar, né? E eu nunca tinha lidado com esse tipo de coisa, nunca, né? Não sabia nem por onde começar. Mas aí começou o tratamento dele, e eu comecei a dar os remédios direito, e ele tinha uma dor de cabeça diferente. Não era uma dor de cabeça, era uma dor que dava na cabeça dele, né? E quando dava essa dor na cabeça dele, ele ficava fora de si. Como assim? Onde ele estava, ele queria tirar a roupa, ele ficava, a cabeça quente, que eu perguntava a ele o que era que ele sentia. Ele dizia que sentia a cabeça dele quente, muito quente, e uma coisa crescendo na cabeça dele. Então ele procurava água para botar na cabeça. Ele podia estar onde fosse. E aí o médico passou um remédio para eu dar só quando ele estivesse com esse problema. E foi muitos remédios. Ele tomava 6 remédios pela parte da manhã, 6 pela parte do meio-dia, 6 à noite. Aí ele passaram para ele fluoxetina, Senetol, Odol, captopril que ele já tomava, lítio, tudo de dosagem grande, né? E ali começou o tratamento dele e graças a Deus foi assim, se recuperando, aquela coisa toda, né? E foi melhorando, mas até hoje ele ainda se trata no CAPS, mas eu louvo a Deus, né, por ter meu esposo aqui, como ele está, né? Uma pessoa ainda assim bem, está bem, né? E também teve um período que ele passou assim 20 dias sem memória. Foi muito assim muito difícil, né? Pois ele ficou sem memória, totalmente sem memória, sem saber quem era, onde estava. E eu digo assim 20 dias porque eu contei os dias, né? Eu contei os dias e ele passou 20 dias sem memória. Pois ali eu cuidava dele como se cuida de um bebê. Dava banho, dava comer na boca, ele só fazia o que eu mandava. Se eu colocasse uma maçã na mão dele, ele ficava olhando para a maçã. Se eu dissesse, vá, bota na boca, ele colocava. Se não, se eu sentava ele no sofá, ele ficava ali. Se eu dissesse assim, venha para cá, ele ficava eternamente. Nessa situação ele passou 20 dias sem memória. Aí você pode dizer assim, ele era agressivo com você? Não. Ele nunca foi assim, agressivo pelo esse período que ele passou. Ele nunca foi agressivo comigo. Até o psiquiatra dele, o doutor Gustavo, achava estranho. Pelo problema dele, entendeu? Que até o doutor brincava comigo, Simone, não me esconda nada em relação a Josélio. Josélio é agressivo com você? Eu dizia não. Ele dizia assim, olha, porque esse tipo de pessoas que tem esse problema, eles ficam com uma força muito grande, eles têm uma força tremenda. E Josélio já é forte, já tem esses braços, né? E se ele for agressivo para cima de você, meu Deus, brincava comigo, não, doutor. Olha, porque se ele ficar agressivo, você me diga. Eu digo não. Graças a Deus, até aqui, ele nunca foi agressivo, nem comigo e nem com os filhos dele dentro de casa, né? E teve nesse período dele 20 dias sem memória. Nós temos 4 filhos, e nessa época eram tudo criança, uns adolescentes e outros ainda criança. E a nossa última filha, ela tinha 11 anos na época, né? E eu notava uma diferença dele com ela. E fiquei assim um pouco temerosa, porque eu via que ele não olhava para ela com um olhar muito bom. Então eu comecei a observar o jeito dele com ela. Então eu fui com uma consulta para o doutor Gustavo, o psiquiatra dele, e disse ao doutor Gustavo o comportamento dele. Ele não fazia nada, mas eu notava nele que ele não gostava de olhar para ela. Ele disse, olha Simone, é o seguinte, você faz o seguinte, você tem família por perto? Tem. Então tira uns dias sua família perto de dentro de casa. Por quê, doutor? Porque ele é muito apegado a ela, eu disse demais, é a nossa caçula, ele é muito chegado a ela. Pronto, então essas pessoas às vezes procuram aquelas pessoas que ele mais ama para se separar dela, né? E tudo isso aconteceu, mas o Senhor estava sempre no controle de tudo e até aqui tem nos ajudado, né? E eu louvo a Deus. E depois que ele voltou à memória, né? E engraçado, quando ele voltou à memória, ele amanheceu um dia dizendo que queria andar, mesmo sem falar, ele fazia gesto. Queria andar. E eu deixei, não queria deixar no início, meu filho mais velho, Rogério, disse, deixe mãe, deixe. Aí eu deixei ele sair de casa. Mas eu disse a Rogério, vá atrás dele, vá seguindo ele,
para você não perder ele de vista, porque de repente seu pai some, e aí? E isso aconteceu. Josélio, ele saiu com um tempo, fiquei orando, né? Fiquei intercedendo ao Senhor. E daqui a pouco ele chegou. Aí de repente estava aquele sol, de repente o céu assim se fez de bronze assim, querendo escurecer, querendo chover. Do nada. Aí ele chegou. Quando ele chegou, eu digo, graças a Deus. Aí ele ficou assim, fora de casa, olhando assim para o céu, sem dizer nada. E ali o Senhor mandou chuva. Por um momento assim, o Senhor mandou chuva. E ele ergueu os braços para o céu. Aí naquele momento que ele ergueu os braços para o céu, aí do nada ele começou a cantar. Aí Rogério fez assim, ó pra aí, manhã. Pai cantando. Aí ele começou a louvar e naquele momento voltou a memória dele, né? Ele começou a falar tudinho, ficou assim, e eu comecei a fazer pergunta a ele. Aí eu trouxe ele pra dentro de casa, ele ficou todo molhado, eu tirei a roupa dele, tudinho. Aí sentei ele assim no terraço, eu fiz assim, Dó, que eu chamei de Dó. Eu disse assim, quem é que mora ali na frente? E ele fazia assim, ô Simone, é Dona Dulce? Não é Dona Dulce? Aí nisso ia chegando a irmã dele de Igaraçu. Eu fiz assim, olha, quem é aquela que vem ali? Pra saber se realmente ele tinha voltado à memória dele. Aí ele fez assim, Neninha, que é a irmã dele, Josiane, Neninha. Aí eu digo, graças a Deus. Disse, quem mora aqui em cima, acima da nossa casa? Ele fez assim, mamãe Simone, por que você está fazendo essas perguntas a mim? Eu disse, por nada, por nada. Porque assim, eu nunca passava para ele aquilo que ele fazia. Porque assim, eu não sei porque eu não fazia isso, né? Mas um dia eu perguntei ao doutor Gustavo, eu posso dizer a Josélio as atitudes dele, o jeito dele, o que ele fez, o que ele fazia, o que ele dizia. Ele disse, você nunca conversou com ele? Não, eu disse não. Ele disse, não, posso conversar com ele. Eu disse, posso? Eu digo, pode, você pode conversar com ele. Eu disse, tá certo. Então, antes disso eu tinha medo, assim, não sei se era medo, eu não queria dizer ele para ele não ficar pensativo, por ser o homem que ele era, né, um profissional, um trabalhador, né, de tantos anos ali nas usinas, e no momento, e depois se encontrar numa situação dessa. Então eu pensava assim, se eu contar a ele o que se passou, o que acontece, o que está acontecendo com ele, eu tinha medo assim dele ficar pensando, botar na sua mente assim, quem ele era e o que ele estava agora passando, né? Mas aí o doutor disse, não, pode conversar com ele. Né? Eu louvo a Deus, primeiramente, o Senhor, tudo foi o Senhor. Né? Tudo foi o Senhor. Então, se você está passando por algum problema, tem algum problema e acha que está tudo no fim, não está, porque Deus, Ele é a solução. Né? Se tem alguém que passa pelo mesmo problema dele, uma depressão, né? Tenha fé, confie no Senhor, porque o Senhor é aquele que tudo pode fazer. Como foi na vida do meu esposo, na minha vida, na vida dos meus filhos, que só Deus sabe o que nós passamos aqui dentro de casa com ele nessa situação. Né? Faz na sua vida também, é o mesmo Deus, ele não mudou. E ai de mim, ai dele se não fosse o Senhor em nossas vidas. Se ele está aqui, é porque ele confia no Senhor, sempre confiou. E tinha fé que ele ia ficar bom, Porque maior do que tudo isso era o Senhor nas nossas vidas. E aí eu louvo a Deus, pois faz 13 anos. Pode até perguntar assim, ele ainda toma remédio, ou ele ainda se trata com psiquiatra? Toma remédio, se trata com psiquiatra ainda, no CAPS. Por quê? Teve um período que ele deixou de tomar medicamento, achando que ele estava bom, não queria tomar medicamento. Às vezes ele confessou para mim que eu dava remédio a ele porque ele não tomava, e ele piorou. Teve uma nova crise, já estava de alta do CAPS, o CAPS já tinha dado alta a ele, por ver ele muito bem, já tinha desmamado ele de vários comprimidos, né? A gente chama assim de desmamado porque o médico vai tirando, vai diminuindo, porque vê o paciente está ficando melhor. Já tinha acontecido isso com ele. Então, por ele ver que já estava bom, então estava deixando de tomar os medicamentos. Então, teve nova recaída, novas crises, e foi necessário voltar novamente para o CAPS. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus, ele vive bem, né? O meu esposo, por ter assim esse problema, que não é dele, mas eu creio um dia que o Senhor vai libertá-lo, né? Vai libertar ele desses remédios, em nome de Jesus, né? Até também, eu posso até voltar atrás e dizer assim, o Senhor não condenou a medicina, não condenou os remédios, né? O Senhor ele sabe o porquê, sabe por tudo, não é verdade? Mas confie no Senhor, né? Confie no Senhor, que o Senhor é grande para fazer grandes coisas na vida de cada um. Não é fácil, não foi fácil. Eu sem saber lidar com esse tipo de gente, muitas vezes ele acordava
e dizia que estava vendo coisa. E eu ficava preocupada, dizia assim, José, não tem nada aí. Simone tem isso assim, não tem nada aí. E eu ficava assim, interrogando a mim mesmo, como era que eu devia agir, como era que eu devia fazer. Então tudo eu perguntava ao psiquiatra dele. Então ele dizia o que a mim? Simone, se ele disser que tem um tijolo ali, você diga que tem. Você não está vendo, mas na mente dele tem. Né? Se ele disser assim, olha, esse bicho está aqui. José, aí não tem bicho? Não tem. Quantas vezes ele ia para a consulta, chegava e ele dizia, doutor Gustavo, tinha um bicho tão grande lá na minha cama de noite. E foi, José, pois na minha tinha um pequenininho. A gente não pode ir de encontro com a mente de uma pessoa assim. Ele dizendo que aquilo ali é assim, a gente tem que asseverar até ele ver que realmente não é aquilo. E assim eu fui aprendendo a lidar com esse problema com meu esposo. Né? Hoje você pode dizer assim, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Cuidaria tudo de novo. Né? Mas eu creio que o Senhor não vai deixar nem eu nem ele passar pelo que nós já passamos. Porque se hoje ele se encontra bem, eu creio que ele vai ficar melhor ainda. Porque nós servimos um Deus que tudo pode e que tudo faz. Ô Simone, você falou para mim também que você chegou a esconder facas, cigarro, essas coisas. Pronto, porque o psiquiatra disse a mim que quando perguntou se ele é agressivo comigo, e eu disse que não. Ele disse, olha Simone, esse tipo de problema que acontece com a pessoa, eles ficam agressivos e tudo para eles se torna uma arma. Um palito de dente que ele pegar se torna uma arma. Então eu escondia tudo dentro de casa, tudo. De faca, palito de dente eu escondia. E muitas pessoas perguntavam a mim se eu não tinha medo dele dentro de casa, se eu dormia com ele, durmo com ele. Nunca saí de perto dele. Mas você não tem medo não? Mas você não tem medo não? Eu dizia, não tenho medo. Você dorme, eu digo, eu não vou dizer que eu dormia totalmente, agora não era com medo, mas sim com cuidado, né? Eu não dormia totalmente assim, me deitei, orei, dormia de toda, não. Eu ficava com cuidado nele, de acontecer alguma coisa com ele, dele se levantar, de fazer alguma coisa, ou de pegar em alguma coisa. Eu tinha cuidado nele, não medo, eu tinha cuidado com ele, né? Que eu dava aquele, né? Dormia e acordava, olhava para ele, estava dormindo. Graças a Deus, eu tinha cuidado, não medo, tinha cuidado com ele, né? E o médico disse, guarde tudo, porque até um palito de dente se torna uma arma com uma pessoa que é desse jeito. Mas graças a Deus, até hoje o Senhor nunca deixou que ele agisse dessa maneira, dessa forma, de jeito nenhum. E qual é o remédio que eu tomo hoje, Simone? Os remédios que ele toma hoje, ele toma litro de 300 miligramas, fluoxetina de 25, respiridona de 20 e quetiapina de 100. Aí no caso, de manhã ele toma 2 litros e uma fluoxetina, pois ele tomava 5 fluoxetinas de manhã, mas o médico, graças a Deus, já diminuiu 4, só toma 1. Né? Ele tomava 3 litros, já diminuiu de manhã, só toma 2. Aí o que eu digo assim, quando o paciente está tendo a melhora, o médico vai desmamando dos comprimidos. À noite ele toma 3 litros de 300, 3 quetiapina de 100, uma respiridona de 20. Esses são os remédios que ele está tomando. Para quem tomava quase 15, hoje ele só se toma esse. É muito mas dependendo da força de vontade dele também, né? Porque o paciente tem que ter força de vontade, de vencer. Porque eu lembro que ele vivia muito isolado, não saía para canto nenhum, não queria nada, às vezes não queria chegar nem no terraço, né? E aquilo eu ficava, né, de ver naquela situação. Então o psiquiatra um dia disse a ele, olha José, se você não se ajudar, ninguém vai lhe ajudar. Saia, vá no shopping, vá numa praia com seus filhos, com sua esposa, vá passear, viaje se tiver condições, não se entregue, porque eu como seu psiquiatra não posso lhe ajudar, não posso. A única coisa que eu posso ajudar você é isso que eu estou fazendo com você. Conversar com você, passar seu medicamento. Mas sua esposa não pode, seus filhos não podem, eu não posso. Só você pode. Então só o paciente é quem pode ajudar a si próprio. Porque se ele não tiver força de vontade, ele sempre vai ficar para baixo. Ô Simone, eu cheguei a ainda me arranhar, cortar. Foi uma crise que ele teve,
por não tomar o medicamento, que é muito importante você tomar, muito importante, né? Porque às vezes tem pacientes que acham que não tá, já tá bom, não vou deixar de tomar o remédio que eu já tô bom. Aí, quando o efeito do remédio passa, aí vem isso aí. Então, foi o que aconteceu com ele, uma crise que ele teve. Ele, achando que estava bom, deixou de tomar os remédios e veio uma crise muito forte, e ele chegou a se arranhar. Arranhou as pernas com a faca, arranhou os braços, né? Fez um pau, encheu um pau cheio de prego, encheu um pau cheio de prego, assim, muito prego enfiado naquele pau, não soltava aquele pau. Aí foi uma crise tremenda que ele teve que voltar para o CAPS novamente. Né? Vamos novamente, muitas medicação, mas nós estamos confiando no Senhor. Simone, como você também me falava que tinha muitas pessoas que veio aqui me visitar, foi? Veio lá da empresa que eu trabalhava, veio o encarregado, veio o gerente, veio o fiscal da empresa, veio os meus colegas que tudo, ainda eu vou fazer uma filmagem com eles contando também, do acidente. E todo mundo quando veio me visitar, eu dizia que Jesus eu não deixava. Quando ele estava nessa situação, muitas pessoas vieram aqui, pessoas crentes e não crentes, pessoal da empresa, e era uma coisa que ele sempre dizia. Ele sempre dizia que aquela convicção, que Jesus ele não deixava. Era a única coisa que ele tinha na mente dele, que ele dizia, eu posso passar o que for, mas Jesus eu não deixo. Jesus eu não deixo. Né? É por isso que hoje eu quero passar para você que não julgue as pessoas pelo que você está vendo. Então, o que eu passei, hoje se encontra muitas pessoas passando no meu grau, qual eu passei. Mas eu quero dizer uma coisa para você, tem jeito na sua vida, Jesus Cristo, Ele dá jeito. Agora que eu quero pedir às pessoas, por favor, assim como minha pessoa está hoje, dependeu de alguém. Esse doutor Gustavo foi uma pessoa que muito me ajudou. Talvez esse vídeo vai chegar até o conhecimento dele também. Ele disse para mim uma vez, José, eu sou médico e estudei para isso. Sou médico e estudei para isso. Passo exame e indico os remédios, mas não sei o que é que passa pela sua cabeça. Então, você, José, tem que lutar também. Os remédios vão lhe ajudar muito. Eu vou lhe ajudar. Mas você tem que lutar com isso também. Então, que as pessoas sintam fé em Deus, se apeguem com Deus.